O salão estava impecável, decorado com uma mistura de elegância e nostalgia. Fotos de Karen e James preenchiam cada canto, desde momentos da juventude a retratos mais recentes, que exibiam o casal em viagens, reuniões de família e eventos comunitários. As mesas estavam postas com louças finas e taças de cristal que refletiam o brilho suave das luzes pendentes. No centro, um grande bolo, adornado com flores brancas, simbolizava os 30 anos de casamento, que todos vieram celebrar. Os convidados conversavam animadamente, erguiam suas taças e faziam questão de expressar sua admiração pelo casal. Eles são a prova viva de que o amor verdadeiro existe, comentou uma das amigas de Karen a um grupo que ouvia atentamente. James, com um sorriso cordial, cumprimentava a todos, enquanto Karen, sempre elegante, movia-se com naturalidade entre as mesas, garantindo que todos estivessem confortáveis. Aos olhos de todos, eles eram o exemplo perfeito de uma parceria sólida e feliz. Quando o relógio marcou 8 horas, um murmúrio percorreu o salão. James levantou-se, ajustando o microfone nas mãos. O tilintar dos talheres contra as taças pediu silêncio, e todos os olhares se voltaram para ele. Seu sorriso discreto parecia ocultar uma emoção que só ele compreendia naquele momento. Esta noite é especial, começou ele, com a voz firme, mas levemente embargada. Ele olhou para Karen, sentada à mesa principal, e continuou. 30 anos atrás prometemos enfrentar juntos tudo o que a vida nos trouxesse. E aqui estamos, depois de todo esse tempo, celebrando não apenas o nosso amor, mas também a força que nos manteve unidos. Os convidados aplaudiram, e Karen sorriu, embora algo no olhar de James tenha despertado nela uma inquietação silenciosa. Ele prosseguiu, compartilhando momentos divertidos e ternos de sua história, arrancando risos e suspiros da multidão. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida, mas Karen sentia que havia algo mais. Uma sombra sutil, escondida nas entrelinhas de seu discurso. Apesar do calor em suas palavras, a maneira como ele a olhava, como se medisse cada movimento seu, a fez pressentir que algo estava errado. Quando James terminou, os aplausos ecoaram pelo salão. Ele agradeceu a todos e caminhou até Karen, oferecendo a mão para ajudá-la a se levantar. Agora vamos dançar, disse ele, num tom gentil, mas com uma intensidade que só ela notou. Karen consentiu, deixando-se guiar até o centro do salão, enquanto a banda começava a tocar uma melodia suave. Eles se moviam com graciosidade, como se tivessem ensaiado para aquele momento. James segurava Karen com firmeza, seus passos em perfeita sincronia. A música parecia transportar os convidados de volta a uma época em que o amor parecia simples e eterno. Dançavam sob olhar de admiração de todos, como um casal que havia resistido ao tempo e às adversidades. Mas, enquanto moviam os pés, os olhos de James contavam uma história diferente. Ele a encarava e, embora mantivesse o sorriso, havia algo penetrante em seu olhar, como se quisesse ver além da superfície, em direção a alguma verdade oculta. Karen sentiu o peso daquele instante. Os aplausos e os sussurros ao redor eram abafados por um silêncio tenso, que apenas ela parecia notar. A dança terminou com um giro elegante, e James a puxou de volta para perto. Ele se inclinou o suficiente para que sua voz chegasse apenas aos ouvidos dela. Espero que esteja gostando da festa, disse ele suavemente. Mas as palavras, aparentemente inocentes, soavam como um enigma carregado de uma tensão que a deixou desconfortável. Quando se afastaram, Karen notou um brilho diferente nos olhos de James. Não era o brilho de amor e celebração a que estava acostumada. Era algo mais frio, mais calculado. Ela lutou para manter o sorriso, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer
a seguia como uma sombra persistente. A música ainda ecoava pelo salão, mas para Karen soava distante, como se o som fosse abafado por uma tensão invisível que só ela sentia. Ao retornarem à mesa principal, James continuou sorrindo e acenando para os convidados, mas sua mão sobre a dela estava um pouco mais firme que o habitual, quase rígida. Quando se sentaram, Karen percebeu que ele havia substituído o calor de minutos atrás por um olhar frio e constante, como se esperasse o momento certo para fazer algo que ela não conseguia prever. "Podemos conversar um instante?" disse ele, com a voz baixa e controlada, pesada o suficiente para fazer Karen hesitar antes de responder. Ela assentiu levemente, tentando manter a compostura. James se inclinou para mais perto, para que ninguém ao redor pudesse ouvir. "Quanto tempo você achou que conseguiria esconder isso de mim, Karen?" O impacto daquelas palavras a atingiu como uma onda gelada. Seu coração disparou e a náusea que sentira durante a dança retornou com força total. Ela piscou rapidamente, tentando manter a calma, enquanto sua mente lutava para entender o que ele realmente sabia. "Do que você está falando, James?" perguntou, esperando soar confiante, mas sua voz tremeu, entregando-a. James inclinou-se ainda mais, aproximando o rosto do dela. Parecia alguém que havia passado noites em claro. Seus olhos carregavam exaustão e uma raiva contida. "David", disse ele pronunciando o nome de forma lenta e quase venenosa. "Há quanto tempo isso está acontecendo?" Karen congelou. O nome de David ecoou em sua cabeça, misturando-se à música e aos murmúrios ao redor. Ela sabia que James nunca confrontava ninguém sem provas. Ele era metódico, cuidadoso, e se estava falando agora era porque tinha algo sólido. "Não é o que você pensa", tentou dizer. Mas James a interrompeu com um sorriso amargo, um contraste cruel com a imagem que os convidados tinham dele naquela noite. "Não é o que eu penso?" Ele se recostou na cadeira, cruzando os braços, mas ainda mantendo a voz baixa. "Então me explique por que vi as mensagens no seu celular. Por que você precisou encontrá-lo tantas vezes, Karen? Você achou que eu não notaria? Que depois de 30 anos eu não saberia quando algo estivesse errado?" Karen sentiu o rosto queimar, não apenas pela acusação, mas porque, de fato, havia subestimado James. Procurou as palavras certas, algo que pudesse amenizar o dano, mas sabia que qualquer coisa que dissesse agora soaria como uma desculpa. "James, eu nunca quis esconder nada de você. O David, ele perdeu a esposa recentemente e eu estava apenas tentando ajudá-lo. Foi só isso. Eu juro." Ele balançou a cabeça lentamente, como se tentasse processar as palavras dela. "Ajudá-lo? É isso que você estava fazendo, Karen? Porque para mim parece outra coisa. Parece traição." A palavra caiu como um golpe final, pesada e cheia de dor. Karen sentiu as lágrimas se acumularem, mas se recusou a deixá-las cair ali, na frente de todos. Ela segurou o braço dele, tentando trazer alguma humanidade de volta àquele momento. "James, por favor, não aqui, não assim." Mas ele se afastou gentilmente, sua expressão endurecendo ainda mais. "Você quer que eu continue em silêncio?" perguntou ele. "Depois de tudo isso? Talvez fosse isso que você sempre quis, não é? Que eu ficasse cego, calado, enquanto você fazia o que bem entendesse." Karen olhou ao redor. Mesmo falando baixo, algumas pessoas começavam a notar que algo estava errado. O sorriso forçado que ela usava começou a desmoronar. "Não foi assim, James. Nunca foi." Sua voz era uma mistura de súplica e desespero. Ele a encarou por alguns longos segundos e, em seguida, levantou-se abruptamente. "Isso não acabou, Karen", disse ele, antes de se afastar da mesa e desaparecer na multidão. Ela ficou ali sentada com as mãos trêmulas, sentindo os olhares curiosos se voltarem para ela, enquanto tentava entender como a noite destinada a celebrar
30 anos de casamento havia se transformado em um pesadelo silencioso. Karen permaneceu sentada, paralisada, enquanto o falatório no salão crescia ao seu redor. Alguns cochichavam, lançando olhares discretos, mas ela sentia como se todos estivessem focados nela, esperando alguma confirmação das suspeitas que se formavam em suas mentes. Seus dedos tremiam sobre o guardanapo no colo, e seu coração batia tão forte que ela temia que qualquer um pudesse ouvi-lo. Ela tentou se recompor. Respirando fundo, levantou-se lentamente e forçou um sorriso, enquanto circulava pelo salão, respondendo a cumprimentos de conhecidos como se nada tivesse acontecido. Cada passo era medido, cada palavra deliberada. Por dentro, ela estava em tumulto. Onde estava James? O que ele planejava fazer? E o mais importante, como ela poderia conter o que parecia ser uma bomba relógio? Karen avistou sua melhor amiga, Margaret, que parecia desconfiada de seu comportamento estranho. Está tudo bem, Karen? Perguntou Margaret, tocando seu braço gentilmente. Karen sorriu, mas não conseguiu esconder a inquietação em seus olhos. Claro, Margaret. Estou apenas um pouco cansada. Organizar tudo isso foi mais exaustivo do que eu pensava. Margaret estreitou os olhos, claramente não convencida, mas decidiu não insistir. Bem, todos estão comentando como esta festa está perfeita. Você e James realmente sabem como criar memórias. Karen quase engasgou com aquelas palavras. Memórias soavam como uma ironia cruel naquele momento. Enquanto isso, James estava do outro lado do salão, encostado em uma mesa perto do bar. Observava tudo à distância, seu olhar sombrio fixo em David, que conversava com alguns colegas de trabalho de Karen. David parecia relaxado, completamente alheio à tempestade que se formava ao seu redor. Cada risada que saía da boca de David parecia um soco para James, que segurava seu copo com tanta força que parecia que iria quebrá-lo. Quando James finalmente se moveu, foi como se a energia do salão mudasse. Ele caminhou em direção a David, seus passos lentos e determinados, sem nunca tirar os olhos do homem. Karen viu isso de longe e sentiu uma onda de pânico no peito. Por favor, não faça isso aqui, murmurou para si mesma, mas já era tarde demais. James parou a poucos passos de David, que só então notou sua presença. David se virou, sorrindo educadamente. Mas o sorriso desapareceu assim que viu a expressão de James. James, disse David, estendendo a mão em cumprimento. Que bom te ver. James ignorou a mão estendida, inclinando-se um pouco para a frente. Bom me ver, David, começou ele, com uma voz baixa e carregada de tensão. Acho que você não deveria se sentir tão à vontade aqui. Afinal, esta é a celebração do meu aniversário de casamento. David piscou, confuso, e depois abriu um sorriso nervoso. Claro, é uma festa adorável. Parabéns pelos 30 anos. 30 anos que você claramente não respeitou, cortou James, suas palavras afiadas como navalhas. O zumbido da multidão ao redor morreu de repente, atraindo a atenção de todos. David tentou manter a compostura, mas as palavras de James eram impossíveis de ignorar. Do que você está falando, James? Você realmente quer que eu explique aqui? Retrucou James, a voz um pouco mais alta, atraindo mais olhares curiosos. Talvez eu devesse, já que você não teve problemas em cruzar os limites com a minha esposa. Karen atravessou o salão o mais rápido que pôde, mas cada passo parecia lento demais. Ela chegou bem a tempo de ouvir David gaguejar uma resposta. James, isso é um mal-entendido. Eu nunca... Um mal-entendido? Interrompeu James novamente, agora praticamente gritando. Você acha que mensagens e encontros secretos são algum tipo de mal-entendido, como se nada disso tivesse consequências? Karen colocou a mão no braço de James, tentando acalmá-lo. Por favor, não aqui, não assim. Mas ele a ignorou completamente, ainda focado em David.
Você destruiu minha confiança, David. E você, Karen? Ele se virou para ela e a sala inteira pareceu prender a respiração de uma só vez. Você quebrou tudo o que construímos. Karen tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. A vergonha e a culpa a dominaram, e tudo o que pôde fazer foi olhar para James e David, enquanto a tensão ao redor deles atingia um ponto de ebulição. De repente, James deu um passo para trás, jogando o guardanapo que segurava sobre a mesa. Esta festa acabou para mim. Espero que vocês dois aproveitem o resto da noite, já que parecem tão próximos. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e saiu do salão, deixando Karen e David congelados sob o olhar julgador de todos. O silêncio que se seguiu foi quase tão ensurdecedor quanto a explosão de James. Karen sentiu o peso dos olhos de todos sobre ela, mas o que mais doeu foi o vazio que James deixou ao sair, levando consigo a certeza de que algo havia se perdido irremediavelmente naquela noite. O salão permaneceu em um silêncio incômodo, com os convidados trocando olhares desconfortáveis e tentando agir como se não tivessem acabado de testemunhar o desabafo de James. Karen, no entanto, sentia-se completamente sozinha, mesmo rodeada por dezenas de pessoas. Seus olhos permaneceram na porta, pela qual James havia desaparecido. Sua ausência pairava como uma cicatriz invisível no ar. David tentou dizer algo, mas Karen levantou a mão, pedindo silêncio. Ela sabia que qualquer coisa que ele dissesse só pioraria a situação naquele momento. Sua mente era uma tempestade de pensamentos e emoções conflitantes. Vergonha, raiva, tristeza, sentia o julgamento em cada olhar, mesmo daqueles que evitavam encará-la diretamente. Para eles, a perfeição do casal que admiravam havia se estilhaçado em segundos, como um copo que cai e se quebra em pedaços. Respirando fundo, Karen tomou uma decisão impulsiva. Ela precisava de respostas. Sem se preocupar com as consequências, deixou o salão, ignorando as perguntas preocupadas de amigos e familiares. O ar frio da noite foi como um tapa em seu rosto, mas ela continuou. Seus passos rápidos a levaram ao estacionamento, onde encontrou James ao lado do carro, com as mãos apoiadas no teto, como se tentasse lidar com o peso de suas emoções. James, a voz de Karen cortou a quietude da noite. Ele se virou lentamente, seu rosto iluminado apenas pelo brilho amarelado das luzes do estacionamento. Havia dor em seus olhos, mas também outra coisa, uma mistura de raiva e desilusão que ela nunca havia visto antes. Karen, por que você está aqui? Perguntou ele, a voz baixa, mas firme. Você já não causou dano suficiente. Suas palavras a atingiram com força, mas ela não recuou. Em vez disso, deu mais alguns passos, mantendo uma distância segura entre eles, mas perto o suficiente para encará-lo nos olhos. Eu não vou fugir disso, James. Não agora. Você está me acusando de coisas terríveis, mas não entende tudo o que aconteceu. James soltou uma risada amarga. Eu não entendo. Karen, eu vi as mensagens, ouvi os rumores, e esta noite, naquela sala, olhando para você e para ele, tudo fez sentido. Karen fechou os olhos por um momento, tentando encontrar as palavras certas. Eu nunca quis te magoar. Nunca. O que aconteceu com o David foi um erro, sim, mas não da forma como você pensa. Eu estava tentando ajudar um homem que perdeu tudo. Ele estava quebrado, e eu me envolvi mais do que deveria, mas isso nunca significou que eu deixei de te amar. James balançou a cabeça, como se tentasse bloquear suas palavras. Ajudá-lo? É assim que você chama? Karen, se fosse só isso, você teria me contado. Mas você manteve em segredo por meses. Você mentiu. E agora quer que eu acredite que tudo foi inocente. Ela deu um passo à frente, com as lágrimas ameaçando cair. Eu tive medo, James. Medo de como você reagiria. E sim, eu errei, mas nunca cruzei a linha que você pensa que eu cruzei.
Nunca. Ele a olhou em silêncio por um longo tempo, como se tentasse decidir se acreditava nela. Finalmente, suspirou e desviou o olhar. Sabe o que mais dói, Karen? Não é apenas o que você fez, é o que isso diz sobre nós. 30 anos. E você não confiou em mim o suficiente para ser honesta. Ela sentiu aquelas palavras como uma avalanche. Você acha que isso foi fácil para mim? Eu perdi o rumo, James. Tentei ser tudo para todos e, no processo, perdi o que realmente importava. E agora? Perguntou ele, encontrando seus olhos novamente. O que resta, Karen? Porque para mim, tudo isso parece uma mentira. Ela se aproximou, parando a poucos centímetros dele. O que resta é o que decidirmos salvar. Eu sei que quebrei nossa confiança, mas também sei que não quero te perder. Não quero que tudo o que construímos seja destruído por um erro. Mas preciso saber se você ainda quer tentar. James respirou fundo, olhando para Karen, como se tentasse enxergar além do que estava à sua frente. Eu não sei, Karen. Preciso de tempo. Preciso de espaço, porque agora tudo o que vejo é a mulher que me quebrou, no que deveria ter sido o dia mais feliz de nossas vidas. Ele entrou no carro, fechando a porta suavemente, sem bater. Karen ficou ali, no estacionamento vazio, observando as luzes traseiras do carro desaparecerem na distância. A festa ainda continuava, mas para ela, a noite havia terminado de forma irreversível. Karen permaneceu ali por longos minutos, o vento frio da noite roçando seu rosto, o silêncio esmagador refletindo sua própria confusão. A cada segundo que passava, sentia o peso de suas escolhas se tornar mais pesado, pressionando-a como um mundo desabando ao seu redor. James se fora, deixando para trás um vazio quase tangível, e agora, sozinha, Karen percebeu que a solidão era muito mais devastadora do que qualquer julgamento externo. Eventualmente, ela decidiu voltar para dentro, mesmo que isso significasse enfrentar olhares curiosos e comentários sussurrados. Atravessar o espaço repleto de conversas abafadas foi como caminhar por um tribunal silencioso. Alguns desviavam o olhar para não serem óbvios, enquanto outros não se preocupavam em disfarçar. Karen sabia que era o centro de todas as conversas. David estava em um canto do salão, visivelmente desconfortável. Tentava parecer ocupado, conversando com um pequeno grupo. Mas sua postura rígida e os olhares que lançava a Karen denunciavam sua ansiedade. Quando ela o notou, algo se moveu dentro dela. Era raiva, talvez não apenas dele, mas também de si mesma, por ter permitido que a situação saísse do controle. Ela caminhou em sua direção com passos firmes, ignorando os outros que a observavam. Assim que se aproximou, as poucas pessoas ao redor dele se afastaram, sentindo que aquela não era uma conversa para eles ouvirem. David, começou ela, com a voz baixa, mas determinada. Ele se virou, e sua expressão se suavizou, como se estivesse aliviado por ela estar ali. Karen, eu sinto muito. Eu nunca quis isso. Ela levantou a mão, interrompendo-o. Não, não vamos fazer isso aqui. Não se trata de você, David. Nunca se tratou. Trata-se de mim, das escolhas que fiz e das consequências que elas trouxeram. Eu assumi um papel que não era meu, e agora estou pagando por isso. David franziu a testa, parecendo confuso. Não entendo. Você estava me ajudando. Foi a única pessoa que se importou comigo quando eu mais precisei. E esse é o problema, respondeu ela, a voz um pouco trêmula. Eu me importei mais do que deveria. Não porque você estivesse errado em precisar de ajuda, mas porque eu negligenciei o que mais importava para mim. Usei a sua dor como desculpa para fugir dos meus próprios problemas. E agora perdi algo que talvez nunca recupere. David pareceu querer responder, mas nenhuma palavra veio. Ele sabia que qualquer coisa que dissesse poderia apenas piorar a situação. Karen não esperou.
Sem olhar para trás, deixou-o ali, sozinho, e voltou para a mesa principal, onde a noite ainda estava em pleno andamento, mas parecia mais um cenário distante para ela. Horas depois, quando a festa finalmente terminou, Karen foi para casa. A casa estava silenciosa, de um jeito quase opressivo. Ela caminhava pelo corredor, os olhos perdidos nas fotografias que cobriam as paredes. Cada uma era um eco de momentos felizes, agora tão dolorosamente distantes. A sua mão pousou sobre uma moldura em particular, um retrato dela e de James, numa viagem à praia, no início do casamento. Eles riam, os cabelos despenteados pelo vento, os olhos a brilhar com uma felicidade que parecia inabalável. Ela pegou na fotografia e sentou-se no sofá, a olhá-la, como se tentasse alcançar algo perdido. Foi então que reparou num envelope sobre a mesa de centro. O seu nome estava escrito nele, com a caligrafia inconfundível de James. Com as mãos trêmulas, abriu o envelope e retirou uma carta. Cada palavra foi como um golpe direto no coração. Karen, hoje, a nossa festa deveria celebrar tudo o que construímos juntos, mas em vez disso, revelou o quão distantes nos tornamos. Eu sei que a vida não é perfeita e que erros acontecem, mas o que mais dói não é o erro em si, é o facto de não teres confiado em mim o suficiente para seres honesta. Não sei o que o futuro nos reserva. Neste momento, tudo o que sei é que preciso de tempo. Preciso de perceber se ainda existe um nós pelo qual vale a pena lutar. E tu, Karen, precisas de decidir quem realmente és e o que queres da vida. Espero que um dia encontremos uma forma de superar isto. Mas hoje não tenho forças para tentar. James. As lágrimas de Karen finalmente correram, quentes e intermináveis, enquanto ela agarrava a carta como se fosse a sua última ligação ao homem que amava. Por mais devastador que fosse, ela sabia que James tinha razão. As suas escolhas não o tinham apenas magoado, tinham estilhaçado a confiança que sustentava a relação deles. E agora, pela primeira vez em anos, Karen estava completamente sozinha, entregue a si mesma para enfrentar as consequências dos seus atos. Era uma lição amarga, mas inevitável. Às vezes, o amor não é suficiente para consertar o que se partiu. Obrigado por ter assistido ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!